Deus é maravilhoso, irmãos, infinitamente mais. Porque mesmo com tantas notícias dessas, a gente se alegra no Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja é dele. A igreja é dele. Amém, irmãos? Vamos abrir comigo as suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus 12. É costume da igreja a leitura da palavra de Deus aos irmãos que puderem estar de pé, que assim estejam. Aleluia. Hebreus 12. Todos acharam? Amém ou não amém? Posso ler? Espera mais um pouco. Livro de Hebreus 12, diz assim a palavra: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigues, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, abre aspas, Deus vos trata como filhos, fecha, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos tropeiros, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados.
nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra já lida em nosso meio, palavra escrita e inspirada pelo Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Usa o teu servo como canal, um instrumento da tua palavra, e que diminua ele e cresça o Senhor. E todos digam: podem sentar, irmãos. O tema dessa mensagem é tenaz. Diga assim: tenaz. O que é a palavra tenaz? É uma pessoa que insiste em manter firme na sua conduta ou no seu comportamento até alcançar o seu objetivo. De novo, tenaz é uma pessoa que insiste em manter-se firme na sua conduta ou no seu comportamento até alcançar o seu objetivo. Pergunto para o seu irmão: você tem um objetivo? Então seja uma pessoa tenaz, uma pessoa que insiste com aquilo, uma pessoa que é tenaz. Ela, quando vê a dificuldade financeira, ela não se deixa se abater por essa dificuldade, ela insiste, ela procura meios, recursos e habilidade que ela nem tinha, porque ela não se prostra até que ela alcance o seu objetivo. Qual é o objetivo de uma pessoa, um pai de família? É chegar no final do mês, ver as contas dele toda atrasada, e chegar e olhar sua despensa e não ter o que comer. Qual é a alegria de uma mãe chegar durante o mês todo e ver as crianças indo para a escola e dizendo: mãe, cadê o lanche? A mãe dizer para a criança que não tem. E chegar na hora da comida, ainda ter que dividir, e ela dá para os filhos e ela fica com fome. Eu conheço pessoas aqui que em seus testemunhos de vida, ela me disse: pastor, quando criei minhas filhas, foi muito difícil, porque eu não tinha, estava meu marido desempregado, e a gente passando por uma dificuldade enorme, e nós só tínhamos um macarrão e uma salsicha, e era muito pouco, e eu fiz para minhas filhas, elas comeram, e acabou, eu fiquei sem comer, mas eu via meus filhos se alimentando, e crendo que, insistindo que um dia o Senhor iria abrir as portas sobre a minha vida. Qual é a alegria de um pai, de uma mãe em ver uma situação como essa? E se não insistir, e se não for uma pessoa tenaz, entra em desespero, vai lá na comunidade e aluga uma arma, porque está desesperado. Quantos pais, quantos homens de bem, por não ter uma vida de tenaz, eles entram em desespero, porque as contas estão chegando, tem que pagar isso, e ele vai lá na comunidade e fala para o amigo, quanto que é um aluguel de uma arma? E o amigo vai dizer: 5.000. Quantos dias? Te dou uma semana para você pagar essa dívida. E aquele homem do bem, o homem do bem, que nunca fez o mal, ele aluga aquela arma, e com o seu carro, que tem que pagar a mensalidade, a prestação, e está lá o pessoal ligando que vai vir um BO, e vai tomar o carro, ele está devendo 3 prestações, ele tem que pagar, ele não quer saber, ele entra no carro dele, e pega aquela arma e vai pela rua assaltando as pessoas. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Pessoas do bem, que passaram a infringir as regras,
se tornaram bandidos que nunca antes passava na mente deles. Uma pessoa tenaz é uma pessoa que se mantém firme em sua conduta, independente do que esteja acontecendo em sua volta. E Hebreus, ele cita por isso: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos por tão grande nuvem de testemunhas. Somos rodeados por nuvem de testemunha, irmão. Significa que tudo aquilo que nós estamos fazendo, o Senhor está vendo. Há uma nuvem de testemunhas que contemplam o que nós fazemos de bem, como também aquilo que nós fazemos de ruim nesta terra. Você imagina aquela nuvem de testemunhas ao lado de Enoque, porque Enoque andava com Deus, Enoque respirava a Deus. Por isso que quando esse irmão louvou essa canção, ontem nós estávamos aqui na reunião dos jovens, essa canção entrou dentro do meu íntimo, dizer que tudo é teu. Essa era a vida de Enoque, porque Enoque andava com Deus, e Enoque não passou pela morte, como eu talvez possa passar, ou talvez vocês possam passar. Mas Enoque viveu em vida com Deus, e quando o Senhor falou assim: Enoque, venha, você não vai morrer nessa terra. Enoque chegou a um momento de grande comunhão com Deus, separado desse mundo. E a gente vê Noé é um grande homem, com um grande sonho, uma família maravilhosa, em um mundo corrupto, em um mundo de muitas coisas erradas, porém Noé era um homem que fazia a diferença. E lá estavam as nuvens de testemunha olhando Noé. E quando chega uma notícia para Deus, ele fala: lá tem Noé. Vamos acabar. Não, Noé não, vamos dar uma chance. E de repente Noé pode, as pessoas podem ver que Noé, por ser uma pessoa íntegra, né? Porque muitas pessoas, irmãos, elas gostam de ver um cristão íntegro. Na minha rua mora um cristão que olha, no meu condomínio mora um cristão, olha, esse é cristão. Passa pelas pessoas, dá bom dia, ele é gentil, ele é educado. Olha, ele não vejo não recebendo carta nenhuma de cobrança, não vejo ninguém lá apurrinhando. Os filhos dele, olha como é que os filhos dele são, bênção. Não arruma problema na rua com ninguém, no condomínio. As pessoas vão estar sempre dizendo as coisas, as qualidades que um cristão tem. Porém, quando aquele cristão chega para aquela pessoa e diz: olha, eu tenho um plano de salvação para a tua vida, eu quero te convidar você para conhecer Jesus. Não, sei que você é uma pessoa honesta, sei que é uma pessoa muito boa, mas não, deixa eu continuar com a minha vida aqui. É assim era Noé. E Deus achava que através da vida de Noé, do discurso de Noé, as pessoas iriam entender a verdade, porque Noé era uma pessoa íntegra, reta. Deus pensou: Noé, então anuncia que haverá um grande dilúvio e esse povo vai se converter e vão entender a mensagem, porque você não é. Você não é. Você não é qualquer um. Você não é. As pessoas conhecem você, a sua família, a tua integridade, e quando você for falar, eles vão entender e vão ver que é uma verdade. Mas quando Noé foi pregar a mensagem de Deus, não deram crédito. Mas havia uma nuvem de testemunhas na vida de Noé, porque Noé, ele insistiu, ele tinha um objetivo tenaz, ele continuou falando, insistindo na vida daquelas pessoas, pregando a mensagem: haverá um dilúvio. Ele continuou, ele não se esmureceu quando as pessoas não davam crédito,
quando as pessoas não ouviam o que ele estava falando, ele não parou no meio do caminho, ele não se desanimou, e construindo, e a sua família ali, imagina aquela arca enorme, e muitas pessoas olhando Noé construindo, e não se importando com o que Noé estava fazendo, e achando que estava maluco. Onde isso poderá acontecer? Uma grande chuva, inundar tudo e todos nós morrendo? Noé pirou. Muitas pessoas dizem que nós, como cristãos, somos malucos, pirata, um pirado. Foi para a igreja, virou habitolado. Muitas pessoas da minha família falam assim: ih, o Anderson está bitolado. Virou bitolado, porque... E quem tem uma cultura melhor diz, quem vai para a igreja que tem problema na cabeça. Não é normal uma pessoa estar na igreja lá todo domingo. Isso não é normal não, essa pessoa é tudo doente. Assim era o que pensavam de Noé, mas havia uma nuvem de testemunhas contemplando o que Noé fazia. O que Noé tinha como objetivo. Não se esmoreceu. Foi de fácil? Não. Foi doloroso? Foi. Cansativo? Foi. Mas ele tinha um objetivo. Pergunta para o seu irmão: você tem um objetivo? Porque quando a pessoa tem um objetivo, irmão, tem pessoas que não vão acreditar. Tem pessoas que não vão dar crédito. Tem pessoas que vão duvidar até do que você está fazendo. Tem pessoas que não vão te apoiar, porque não apoiaram Noé. Noé ficou lá, ele e a família dele, um sufoco tremendo. Imagina quando aqueles monte de animais entraram, estava Noé. Imagina tomar conta, meu irmão, tomar conta de 2 cachorros, já é difícil pra caramba lá em casa. Nós já adotamos um cachorro de rua essa semana. O pastor também tem coração bom com os animais. A irmã Mônica, eu estava na cela da irmã Mônica. Olha o que você vai falar. Olha. Deixa eu beber um copo d'água. Me controlei, viu? Beber água, porque a gente controla, tem que beber água, né? Bom, aí tinha um cachorro aqui de rua. Aí eu olhei assim: ih, rapaz, esse cachorro é de raça. Vou levar esse cachorro. Botei no carro e levei. Aí o cachorro está lá, detonando as plantas da varoa. Todo dia. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ih, Deus livre. Você imagina, irmão, tomar conta de um cachorrinho já é difícil. Imagina Noé dentro daquela arca, irmão. Quanto trabalho Noé não teve por um sonho que ele acreditava. Olha para o seu irmão: você tem um sonho, irmão, lute por ele, acredita nele. Vai dar trabalho? Vai. Mas se você não acreditar, se você não insistir por esse sonho, quem vai acreditar em você? É você que tem que ser uma pessoa tenaz. Eu poderia falar de muitos outros personagens, mas a hora já não está dando. Segundo ponto que eu quero passar para você nessa palavra: o Senhor corrige quem ama. Diga assim: o Senhor te corrige, porque Ele te ama. No versículo de número 6, diz assim a palavra: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. A disciplina é um conjunto dos regulamentos destinados a manter a boa ordem em qualquer assembleia ou corporação, a boa ordem resultante da observância desses regulamentos, submissão, respeito a um regulamento. Então, toda vez que Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. Porque quando Deus não nos corrige, irmão, é porque Ele já largou de mão. Ontem eu estava falando aqui na reunião dos jovens, eu falei bem claro: quando um pai chega a dizer para um filho, depois de tantas tentativas de ajudar um filho, mostrando o caminho certo, as coisas certas da vida, e o filho insiste, porque ele é o tenaz contrário, né? Ele insiste em fazer as coisas erradas. Ele tem um objetivo. O objetivo dele é errado, mas ele insiste. Aí o pai, quando chega e fala para o filho: meu filho, olha só, a mamãe já cansou de falar, papai já cansou de falar com você, agora o mundo vai te ensinar.
Quando um filho escuta essa palavra de um pai, pode esperar, irmão, que o negócio desandou. E não é diferente dos líderes cristãos. Quando um líder cristão, um pastor, um mestre, chega e fala para você: meu irmão, já falei, já preguei a palavra, mas agora com seus próprios erros você vai conhecer. Imagina, é doloroso. Por isso que Deus, quando corrige, é porque Ele ama. Quando Deus larga, o negócio ficou ruim. A gente vê a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, abra comigo, por favor, 2 Samuel 12. Quando Davi, ele foi disciplinado por Deus, pelo profeta Natã, livro de 2 Samuel, capítulo número 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. E quem em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu corpo bebia. Dormia dos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante, um homem rico, não quis estar tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. É muito fácil julgar o outro. Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgado. E aquilo custou para Davi uma disciplina, ele foi afastado da comunhão. Ficou um período longe de estar no templo. Reconheceu o seu erro, se arrependeu. E o profeta Natã, diz o Senhor, te perdoou. Mas houve as consequências. Não é porque você orou e confessou o seu pecado, se arrependeu, que agora, Jesus, eu fui lá, peguei a menina, fomos para um motel, ela engravidou, mas me perdoa, Jesus. Aí Jesus, tá, eu te perdoo, está perdoado, meu filho. Mas agora ficou a criança. Tem as consequências. Vai nascer. Vai ter que registrar. Se não quis morar junto com a mãe, vai ter que assumir a responsabilidade. Foi o homem para fazer, seja homem para assumir. Foi mulher para fazer, seja mulher para ser mãe. Tem as consequências. Aí entra a disciplina do Senhor, porque as pessoas acham que vão fazer o que fazem e não haverá consequências, porque nós estamos rodeados de uma testemunha, de testemunhas que estão contemplando o que nós estamos fazendo todos os dias. E a palavra mesmo disse, lá em Hebreus, voltando ao Hebreus novamente, e diz assim no final: de todo o peso do pecado de ti que tenazmente nos assedia. O que nos assedia? É insistir no pecado, insistir nas coisas erradas. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E nós deveríamos nos correr, fazer como José, irmão. José era um jovem, irmão. Você imagina, irmão. Você pega um desses jovens, eu vou citar o nome não, porque senão daqui a pouco você vai pensar que pastor, o irmão está fazendo isso.
Aí você pega um jovem dessa igreja que não está namorando, né, irmão Leandro? Aí ele vai trabalhar, arrumou um jovem aprendiz e vai trabalhar. Lá tem uma patroa muito chique e que gosta dele. Olhou para ele, rapaz, as perninhas dele de sanacura, mas eu gosto de perna de sanacura. Os peitinhos magrinhos, mas olha, eu gosto tanto de peitinho magrinho. E se apaixona por ele. Procura de tudo para ter um momento com ele a sós. José estava lá trabalhando, insistindo com as coisas de Deus, e aquela mulher insistindo com as coisas do pecado, e doida para pegar José. Solteiro, sozinho, encalhado. Jovem encalhado é um problema. Encalhado. A oportunidade da vida. Ela disse: José, não tem ninguém, já arrumei tudinho, está tudo pronto. Mandei os empregados embora, só está nós dois. Mas ela não foi falar só está nós dois assim, ela chegou 0800 self-service. José insistindo com as coisas de Deus, perseverando. O que ele fez? Correu, como o texto: corramos com perseverança. Opa! Ih, é boiola, pode me chamar de boiola, mas é melhor entrar no céu com a fama de ser boiola do que para o inferno com a fama de pegador. Insistia com as coisas certas, uma pessoa tenaz. José correu com perseverança, saiu da aparência do mal, fugiu. Quantos jovens, ao invés de fugir, quantos homens, ao invés de fugir, estão se entrelaçando no pecado. A prostituição, a fornicação está crescendo um número muito grande. Pessoas que estão, visitando sites pornô. Cresce muito o número de pessoas casadas, não é jovem não, jovem está na flor do cão, mas tem pessoas casadas, cresce o número, está lá, a polícia civil que acompanha esse número de pessoas pedófilas, eles estão vendo e sabem muito bem quantas pessoas visitam sites de pornô, e a maioria dessas pessoas são pessoas casadas, porque a esposa não está bem. A esposa não está bem. E aí ele quer conhecer a virtual. No Japão, se você não sabe, no Japão, coisa louca, irmão. Os caras são tão malucos que os japoneses construíram uma mulher de silicone. Sabia não? Está virando moda. As pessoas dizem que para ter filho dá trabalho. Aí os homens japoneses estão dizendo: para ter casamento dá trabalho. Vou fazer uma boneca de silicone, porque eu boto ela na cama, ela não vai falar nada. Virou moda no Japão. E cada dia mais cresce o número de pessoas que não correm da aparência do mal. Quantas esposas pegam os maridos se masturbando? Isso, pastor, está falando essas coisas no púlpito? Quantas esposas já pegaram os maridos entrando em sites de pornografia? Talvez ele não saiba, mas ela foi lá e viu o histórico no celular dele, viu o histórico no computador. Eu conheço uma pessoa que colocou um programa no celular do marido, e ele nem sabia, bobinho, nem sabia, que rastreava tudo que ele fazia. E pastor, fala qual é o site. E o bobão chegava feliz da vida,
Ela disse: seu cara de pau, prosmisco, quer me tratar como uma vadia daquele relacionamento virtual? Porque ele via as porcarias e queria fazer com a mulher. Ele via um nojo e achava que a mulher tinha que ser aquele nojo. Então, irmãos, corra da aparência do mal. Prossigamos com a fé. Prossigamos em cumprir a palavra de Deus, viver em santidade, irmãos. Terceiro, versículo de número 14, Hebreus 12, 14. Abra comigo, por favor, e leia comigo, acompanhe a palavra do Senhor. Segui a paz com os todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação é o processo da graça de Deus por meio do qual o crente é separado do pecado e se torna dedicado à justiça e à palavra de Deus. As pessoas, quando se dedicam às coisas de Deus, o número não é 100% positivo, não é porque as pessoas que estão se dedicando à obra de Deus, não é porque você vê um obreiro, um pastor, que aparentemente e teoricamente se diz assim: pô, um pastor, nunca se espera que um pastor não se dedica a Deus. Nunca se espera que um ministro de louvor, um dos ministérios, as pessoas que tocam no altar, que dançam, e que uns obreiros não se dedicam às coisas de Deus. Vamos dizer assim, é praxe que isso seja normal. Mas não significa que isso seja 100% verdadeiro. Quantas pessoas que deveriam ser o exemplo para os fiéis, são pedra de escândalo para os fiéis. Mas aquele que busca a santificação, não é aquele que somente vai para a igreja para prestar um serviço à igreja ou ao reino. Não significa que porque eu sou um pastor, ou você que faz parte de qualquer ministério de uma igreja, porque aquilo que você está fazendo está muito bem, perfeito, não significa, se você não tiver uma vida de santidade, que você verá Deus. A santidade é você se separar-se do pecado. A santificação não está resumida porque você está na igreja todo dia, todo culto, todo domingo, toda quarta, todos os cultos, não falta um culto. Não significa isso. A santificação significa quando você se separa do pecado. Quando o pecado não mais te domina. Quando você não é mais escravo do pecado. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquilo que você falava, você não fala mais. Aí sim você está num processo de santificação. Porque sem a santificação ninguém verá Deus. Não é porque, eu vou ver Deus porque eu sou o pastor. Eu sou o pastor, eu vou ver Deus e o povo não vai ver. Eu vou ver Deus, porque eu sou pastor. Porque eu canto na igreja, eu vou ver Deus. E as pessoas não cantam porque elas não têm tempo, não querem. Então eu vou ver Deus e o povo não vai ver Deus. Não importa nada disso. O que importa é a vida que eu tenho e as testemunhas que estão rodeadas diante de mim e que estão contemplando o que eu faço de dia e de noite todos os dias. Para o homem, eu posso falar que eu vivo, eu não faço pecado, eu não pratico nenhum pecado. Mas aos olhos de Deus, ninguém está livre. Por isso que o Senhor fala assim: ninguém vai me ver. Não adianta. Porque ele falou assim, Senhor, curei em teu nome. Bonito, eu vi, sei lá, na igreja, visitamos enfermos e muitos foram curados. Senhor, dei comida para os pobres, nunca deixei de trazer o alimento. Vi, estava com muita fome e o Senhor me alimentou. Senhor, contribui com os meus dias e minhas ofertas. Sim, você segurou a corda, eu vi. Mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê, Senhor?
porque você é um pecador. Mas ninguém sabe. Mas eu sei. Apartai-vos, não vos conheço. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que tudo aquilo que nós fazemos para Deus pode ser reprovado naquele grande dia só porque você é um pecador e está preso ao pecado? É um mentiroso de carteirinha. Mente que até ele acredita, rapaz. O cara é tão bom na mentira que até ele acredita que é verdade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não espere chegar naquele grande dia do julgamento, em que Ele virá do seu trono para julgar todos nós. Se Ele vai ainda permitir que você levante os olhos para Ele, Ele vai se abaixa os seus olhos, porque eu não te conheço. Você é da perdição. O diabo vai vir, né? Lógico, feliz da vida, né? Ele é meu. Ô Senhor, desculpa ele. Ele até que pensou que era seu. Desculpa, foi mal que eu não quis avisar para ele, né? Mas, com licença, estou levando, tá? Pode levar. Sem a santificação, olha para o seu irmão, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quarto, para a gente fechar, versículo de número 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Profano, aquele ou aquela que não pertence a uma religião, não é sagrado, que comete o ato de profanar, tratar com reverência ou sem respeito as coisas sagradas, privar do caráter sagrado, violar a santidade, de macular, alvitar, injuriar, ofender, fazer o mau uso das coisas de Deus. Você entendeu? Não seja profano, diz o Senhor. Não leve as coisas de Deus de qualquer maneira, como Esaú. Ele cita, o texto cita Esaú. Quem era Esaú? Filho de Isaque. Nasceu juntamente com seu irmão Jacó. Primogênito, nasceu primeiro. Gêmeos brincavam, lutavam desde o ventre da mãe. Mas ele nasceu primeiro. Tinha um direito de herdar as promessas sobre a vida dele. Porque naquela época, o filho que nascesse primeiro herdava toda a herança do pai. Era o cara. Os manos chegaram. Mano chegou, mas quem manda depois de papai? Sou eu. Papai, quando morrer, que é o dono de tudo aqui, sou eu. Hoje não, a herança é dividida, é compartilhada, mas antigamente a herança só tinha um só que recebia, era o filho primogênito. Então ele tinha o ouro e a prata, ele tinha tudo em sua mão. Deus nos deixou uma herança. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo, a herança está aqui. É a mesma coisa como Deus falou para Adão e Eva: Adão, te dou toda essa herança, mas porém, há uma árvore no meio do jardim. Essa não. Essa é minha. Toda vez que você infringir, Adão, vai ficar ruim para você. Não é para tocar, tá ok? Tá ok. Não toque no que é sagrado. Não toque naquilo que é do Senhor. Pastor, já sei o senhor quer chegar. Bobinho, sabe nada. Tem gente que é assim, está pensando que o pastor vai pensar. O Espírito Santo já falou aqui, rapaz. Se desarma. Já sei, pastor preparou esse culto todinho para falar no final que a gente tem que ofertar hoje.
Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo discerne a todos e a todos não discernem ele. Havia uma árvore que Deus falou: Adão, não toque nessa árvore. Isso não pode. Porque toda vez que você tocar, Adão, não vai poder. Isso aí não pode. Mas por que não? Eu te perguntei alguma coisa para você me perguntar? Irmão, tem coisas que Deus não quer que você pergunte a Ele. Já está definido. É isso e acabou. Mas por quê? Eu te perguntei para você perguntar alguma coisa? Eu te dei uma opção para você tentar questionar a mim? Deus é Deus, o que é sagrado é sagrado. Porém, o pecado estava sempre rodeando também. E a serpente chegou até os ouvidos. Porque a Bíblia fala, irmãos, se os nossos ouvidos estiverem ouvindo as coisas de Deus, nós não daremos oportunidade para o diabo lançar palavras na nossa vida. Porém, Eva, olha, que isso? É porque ele não quer que você conheça o bem e o mal. Come, faz isso, não faz isso. Aí ela então cedeu os caprichos da serpente, cedeu ao pecado, cedeu à desobediência. Vamos abrir comigo a tua Bíblia em 1 Samuel, por favor, 15. 1 Samuel 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando ele subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos, criança de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Uma ordem. Saul recebe uma ordem de Deus. E rapaz, ele só tinha que fazer o que Deus falou. Ele não tinha que botar uma vírgula. Ele não tinha que achar. O problema do cristão é a achologia. Eu acho. Se bem parecer, talvez se eu fizer, não vai ter problema nenhum. Ele só tinha que fazer, ele não tinha que profanar uma ordem. Quando a gente desobedece a Deus, nós estamos profanando a palavra do Senhor. O que a palavra diz a respeito disso? Eu não preciso marcar uma consulta com tarô. Eu não preciso marcar uma consulta num centro de macumba para tentar descobrir o que está acontecendo na minha vida. Eu não preciso de um guru espiritual, porque tem gente que tem guru espiritual. Pastor. Não faço nada sem antes ligar para a irmã de oração. Guru espiritual. Tem gente que anda com guru espiritual. E o que a palavra diz? Já está lá escrito, irmão. Tem pessoas que procuram esses tipos de artimanhas e meios de caminhos, porque acha que esse caminho pode levar a uma solução do problema dele, financeiro, emocional, familiar, espiritual, saúde, ao invés de cumprir o que a palavra diz. O meu povo erra por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. O que liberta o homem é a palavra. O que conduz, o que direciona o homem é a palavra. Mas a pessoa não lê a Bíblia. Duvido. Rapaz, hoje virou moda. Virou moda, irmão Leão. Está olhando para mim. Está falando aqui. Estou vendo ele olhando para mim. Falei, tá. Virou moda. Que moda, pastor? Porção diária. Todo dia a pessoa coloca uma porção diária que compartilha na rede, no WhatsApp. Rapaz. Aí eu leio, de vez em quando eu leio, né? Porque, tanta hora chega para mim, eu sou pastor, imagina. Tantas pessoas mandam para mim uma porção diária, né? Aí eu fico olhando a pessoa que mandou para mim. Gente. Tá lá. Um monte de coisa que tem que ser feita. E olha para, meu Deus, eu sou pastor dessa ovelha. Ah, Jesus. Está falando com ela, né? Está falando comigo ou com ela? Porque ela compartilha o que ela não vive. Porque virou moda. A amiga mandou para mim, eu mando para a amiga. Todo mundo está mandando aquele negócio lá. Não lê nem o que está escrito. Mas virou moda. Antigamente era Ctrl C, Ctrl V. Agora não, tem uma setinha, né? Você bota o dedinho ali, fica meio azulzinho, bota a setinha e vai lá. Mas a pessoa não vive o que está compartilhando. Só porque é bonitinho. A palavra, irmão, transforma a vida. Não seja profano. O que é profano? Nós falamos aqui, aquele que não pertence a uma religião. Pastor, eu não sou religioso. Não estou falando sobre religiosidade. Eu estou falando sobre a religião cristã. Profanar o cristianismo. O que é o cristianismo? Cristianismo é aquela pessoa que ama o teu próximo como a si mesmo. O cristianismo é aquele que tem compaixão com o teu próximo. O cristianismo é aquele que não julga o outro. O cristianismo é que deixa de viver a sua vida para dar a vida a outro. Ser um cristão é totalmente ser um religioso. Um religioso, ele frequenta os cultos da igreja, mas não é um cristão. Eu estou falando de profanar o cristianismo. Porque nós podemos ser referencial para outras pessoas, porque o mundo não lê a Bíblia Sagrada. São poucos. Quem lê a Bíblia Sagrada é quem tem interesse. Jô Soares tinha interesse, porque ele fazia entrevista. Mas se ele é uma pessoa que era entrevistador, eu vou chamar uma pessoa para o meu show lá e não vou conhecer o que eu vou entrevistar. Então ele leu a Bíblia 5 vezes. E tem crente que está na igreja e não leu a Bíblia nenhuma vez. Porque qual é o teu interesse? Nenhum. Mas quando nós temos interesse, quando nós somos tenaz, uma pessoa que insiste e mantém-se firme na sua conduta, no seu comportamento, até alcançar o seu objetivo. Qual é o objetivo do cristão? Pergunta para o seu irmão assim, qual é o principal objetivo do cristão? Ser rico? Ser próspero? Ter um carro zero? Uma casa de praia? Um barco? Eu acho que é. Andar na moda? Andar no ouro? Ser um grande empresário? Catuca, teu irmão de novo perguntou assim, qual é o objetivo do cristão? Salvação. Salvação. Porque nós estamos por um tempo momentâneo neste lugar. Vós estáis nesse mundo, mas não são deste mundo. Nós estamos aqui por um pouco tempo. Já o Senhor vai nos levar. Porque esse é o principal objetivo que eu e você temos que insistir todos os dias. Mas eu insisto porque o meu marido se converta. Bobinha. Enquanto você não se converter, ele não vai se converter. Eu insisto para arrumar um emprego. Mas você não é fiel, não vai arrumar emprego.
Eu insisto pelas coisas dessa terra. Mas quando nós insistirmos, se formos tenaz pelas coisas do alto, a Bíblia mesmo diz, buscai, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Catuca teu irmão. É o reino em primeiro lugar. Diga assim, é o reino em primeiro lugar. Vamos estar de pé. É o reino em primeiro lugar. Talvez nós estamos preocupados demais com as coisas passageiras da vida. Prazeres momentâneos, preocupados em construir, apaineirar nossas casas, termos bens materiais. Não que isso seja pecado, não é um pecado. Esquecendo-nos de perseverar, esquecendo-nos de sermos cristãos. Por que Cristo se entregou na cruz do Calvário? Por que Cristo morreu por mim e por você? Cristo, Ele não deixou nenhuma herança para os seus discípulos financeiro. Cristo duro. Gente, Ele não tinha nem um lugar para ser sepultado. Hoje a gente se preocupa, vou fazer um plano funeral. Cristo não se preocupou nem com o plano funeral. Que isso, pastor? É verdade, rapaz. Morreu, o corpo dele ia ficar enterrado em qualquer lugar, porque ele não se preocupou com isso. Mas ele se preocupou com o reino. Ele mesmo disse, eu estava conversando ontem com o pastor Adriano e o pastor Aías e falei ao Senhor, Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes da minha casa. Porque os sãos já conhecem a palavra. Eles agora são um instrumento do canal de Deus para outras pessoas. Mas os doentes, o Senhor tem vindo todos os dias. Todos os dias o Senhor vem para os doentes. Aqueles que precisam dEle. Aqueles que contam com Ele. Mas nós que estamos sãos, Ele está lá em cima e as testemunhas em nosso redor, dizendo, vai, você consegue. Como Ele falou para Josué, quando assumiu o lugar de Moisés, um grande líder, servidor de Moisés, andava lado a lado com Moisés, dizem até hoje que ele era o puxa-saco de Moisés, né? Se fôssemos perguntar para o moço de Eliseu, iam dizer, é um puxa-saco. Mas Josué aprendeu muito com Moisés. Mas ele tinha que colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Quantas coisas você não aprendeu já nessa mensagem hoje? Quantas coisas você já não ouviu só nessa mensagem desse sermão de domingo de manhã? Mas quando chega a hora de você colocar em prática, Josué chegou para Deus e falou, Senhor, e agora? E agora? Eu tenho que viver uma santidade, eu tenho que me separar, largar o pecado. Eu tenho que prosseguir. Eu tenho que insistir com as coisas de Deus. Está difícil. Aí Deus fala para Josué assim mesmo, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu te ajudarei. Esforça, irmão. Se esforce, irmão. Só se esforce. Não desista no meio do caminho, não ceda. Só se esforce, tem de bom ânimo. Porque Ele, o Senhor, nos ajudará. É fácil? Não. Porque no mundo tereis lutas e aflições, eu venci, vós vencereis também.
Diga para o seu irmão assim: se esforça. Toda vez que o diabo dizer para você: ah, fica aí, está cansado, quarta-feira, você sai do trabalho, ah, mas se eu for lá só vou chegar na hora do amém. Aí o diabo: o pastor vai entender. Aí o Espírito Santo está dizendo assim: se esforça. Ah, pastor, eu não consigo vir em todos os cultos da semana. Aí o Espírito Santo está dizendo assim: se esforça. Se esforça. Tem de bom ânimo. É fácil? Ah, para o pastor é mole, ele não trabalha. Oh, Jesus. Te convido a passar uma semana comigo. Vou passar uma semana com o pastor Anderson. E te convido a ser um dia o pastor Anderson. Se esforce, irmão. Tenha de bom ânimo. Porque a palavra do Senhor em Hebreus: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos. O que é corramos? Existe correr assim? Corramos é correr. Correr. Vida, semana difícil, cansado. Não vou conseguir. Não vai dar. Corramos. Prossigamos com perseverança para o que está nos proposta. O que está proposta? A salvação. Eu não quero que você corra porque você vai vir para cá e o pastor, eu vou orar, alguém vai orar e você vai ser curado, e você vai receber uma bênção financeira. Não corra para isso. Mas corra para buscar a sua salvação, porque Cristo já está às portas. Os sinais apontam a volta de Cristo. E muitos estão como as nécias, gastando o que tem, consumindo tudo o que ganhou. Mas quando ele vier, vou encontrar as nécias preocupadas querendo o azeite. Já acabou. Não guardou. Mas as prudentes, a que perseverou, a que foi tenaz, é a noiva que o cordeiro virá. É a noiva que o cordeiro virá para ter um casamento com ela. Coloca a mão no teu coração, que eu quero fazer uma oração com você antes de participarmos dos elementos sagrados nesta manhã. Senhor, que possamos viver, ó Deus, o Hebreus 12 na íntegra, vivendo em perseverança, correndo em busca daquele prêmio pela qual o Senhor tem determinado para cada um de nós. E todas as vezes que o Senhor vier nos disciplinar, nos corrigir em amor, possamos receber a correção, vivendo uma vida de santidade, nos separando do pecado todos os dias da nossa vida, não profanando o altar do Senhor, as coisas sagradas, não vendendo o nosso direito de primogenitura, de herdarmos o prêmio, a salvação, trocando por um prato de lentilha desse mundo. Mas todas as vezes que o inimigo vier com um prato de lentilha, querendo trocar o nosso direito da salvação, nós possamos estarmos firmes, constantes, porque somos cristãos.
Como Cristo foi entregue na cruz do Calvário, nós possamos nos entregar todos os dias, porque em breve Ele virá, e Ele encontrará a noiva adornada, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Ah, marabaxerelebe cantarachas. O Cordeiro virá. Oh, aleluia. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas se tão somente creres de todo o teu coração e confessares com a tua boca que Ele é o Senhor, então serás salvo. Hoje chegou salvação na tua casa. A mesma palavra que o Senhor falou para Zaqueu: desce depressa, Zaqueu, porque me convém hoje repousar em sua casa. Senhor, o que eu fiz? Se eu defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Houve arrependimento, houve correção, e Jesus disse para aquele homem: Zaqueu, hoje chegou salvação na sua casa. Hoje chegou salvação na sua casa. No lugar do opróbrio vai reinar maravilhosa luz. Em lugar de trevas haverá luz. Em lugar de pranto haverá alegria. Porque hoje chegou a salvação na sua casa. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Regozijamos na Tua presença, nos alegramos pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que se encontra neste lugar. Que nós venhamos a buscarmos todos os dias a santificação, vivendo conforme a Tua palavra, andando de acordo com a Tua palavra, nos alimentando todos os dias da Tua palavra. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Teu nome é Jesus. Nesta manhã, meu amado e minha amada, talvez você ouviu muita coisa que eu preguei aqui nesta manhã, mas ainda talvez você continue com esse coração endurecido, um coração de pedra. Me diz no seu íntimo: essa palavra não é para mim. Talvez se alguém tivesse aqui, essa palavra seria muito bom para essa pessoa, mas eu não preciso. O pastor Aías pregou aqui um sermão. Eu ouvi, pastor Aías, seu sermão. Ele disse assim na palavra, em João: aquele que pensa em estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa, o pastor deixou muito bem frisado. Eu estava ouvindo um sermão online, estava lá em casa, pastor Aías, ouvindo o sermão do domingo de manhã. Mesmo em casa, eu poderia falar: vou descansar, mas eu não vou ouvir o sermão. E quando a palavra veio, aquele que pensa está de pé, eu falei: meu Deus, é para mim. Cuide para que não caia. Mas talvez você diga assim: ah, eu estou de pé, estou firme, não preciso, não é para mim. Então, meu irmão, eu vou lavar minhas mãos,
Como Cristo, quando foi condenado e Pilatos chegou, tragam para mim uma bacia de água, porque eu não vejo nada a condenar desse homem. Mas muitas pessoas estão dizendo: crucifica, mas ele não fez nada. Mas eles dizem: crucificam, mas eu não vou julgar o sangue de um homem inocente. E da mesma forma eu vou fazer nesta manhã. Você ainda há alguém que ainda continua com seu coração de pedra, continua com seus conceitos mundanos, com práticas promíscuas na vida. Ouviu o sermão desta manhã e mesmo assim disse no seu coração: não vou mudar, eu lavo as minhas mãos.